Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dizer, como você vê no título, que toda dor que Deus permite que nós passemos tem um propósito. E como base para a nossa história hoje, nós vamos no capítulo 37 de Gênesis, em que é contada a história de José. Eu acredito que todos conhecem a história de José, mas eu vou dar um contexto. José era muito amado pelo seu pai Israel, ou Jacó, quando seu nome não era alterado ainda. E o pai de José, Jacó Israel, fez uma túnica para ele de várias cores e seus irmãos o invejaram muito. Durante um processo, José tem dois sonhos. No primeiro sonho, os irmãos se curvavam diante dele. Ele tinha um feixe e os irmãos dele ao redor. E os feixes dos irmãos deles faziam referência ao feixe de José. E os próprios irmãos deram a revelação do sonho, dizendo: será que serviremos a você? Você vai ter domínio sobre nós? Os irmãos estavam revelando para o próprio José o sonho deles. Então, eu creio que através dos irmãos, Deus deu a revelação. E depois ele sonha outro sonho. E o sol e a lua e as 11 estrelas faziam referência a mim, versículo 9 do capítulo 37. Isso é muito engraçado porque os irmãos ficaram com mais inveja ainda, mais bravos ainda. Então, tudo apontava para isso. Então, como parte disso, os irmãos foram pastorear no campo e Jacó, Israel, mandou José ir atrás deles para ver se estava tudo bem. Nesse meio tempo, José vai, porque José era obediente, e foi ao encontro dos irmãos dele. Aí ele encontrou com o homem falou: seus irmãos estão lá em Dotã. E ele foi para Dotã. Quando ele está chegando perto dos irmãos dele, os irmãos planejaram matá-lo. Mas Rubem, que era o irmão mais velho, né? Às vezes o irmão mais velho sempre tem um feeling de Deus e às vezes até a própria consciência, e falou: não podemos matá-lo. Então só conspiraram contra ele e jogaram ele numa cova. Depois de jogar numa cova, veio um grupo de ismaelitas que tinha muito ouro, mirra, incenso. E eles falaram: por que a gente não vende o nosso irmão? Porque a gente não vai ter lucro nenhum em matá-lo. E venderam ele para o grupo de ismaelitas. E a gente vai observar que mais pra frente, esse grupo de ismaelitas vendeu José para o Egito, ao rei Potifar. Quando chegaram em casa, mataram um cabrito, né? E mergulharam a túnica de José, que eles haviam tirado dele, rasgaram no sangue e falaram para Jacó: Jacó, José morreu. E Jacó chora muito por José. Mas aqui agora a gente entra no que eu queria falar de fato. A gente observou todo esse contexto. Os irmãos venderam o José, mas lá na frente tinha um propósito. Lá na frente, através de José, o Egito iria prosperar. O Egito passaria por uma fome, toda a terra, né, passaria por uma fome, e José foi o homem responsável por administrar todo o alimento, porque Deus revelou para ele que passaria por uma fome. E os irmãos dele foram abençoados pela vida de José. A gente observa depois que eles têm dois encontros. No primeiro, José não se revela para eles, se eu não me engano. E no segundo, José se revela e fala: vocês são meus irmãos. Se eu não me engano, é nessa segunda vez. E Deus cumpre o propósito dele. Então a gente observa que José passou por um momento de muita dor, um momento de muita luta, foi enganado, foi vendido por seus irmãos, sofreu durante todo o processo, foi para prisão, foi enganado, a mulher de Potifar mentiu, mas o propósito de Deus se cumpriu, mesmo na dor dele. Mesmo na dificuldade, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Deus poderia trabalhar de outras formas para abençoar? Sim, mas Deus permitiu que fosse dessa maneira. Deus o abençoou de muito grande, mesmo na dor. Então, às vezes, Deus nos permite passar por dor, Deus nos permite passar por dificuldades, Deus nos permite traições de quem nós menos esperamos para nos abençoar. E logo lá na frente, às vezes Deus te usa para abençoar até aqueles que te traíram, aqueles que te machucaram, aqueles que te venderam. Então descansa, fique em paz no propósito de Deus, porque mesmo no meio da dor,
a recompensa vem, a bênção do Senhor vem e Ele vai continuar cuidando de você. Então fique firme diante das dores, diante das lutas e diante dos processos que Deus permite você passar, porque tudo é para a glória e para a honra do nome dEle. Deus abençoe, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal.